Você sabe quantas assinaturas ativas você tem hoje? Pensa um pouco antes de responder, tá? Porque essa é a armadilha. Tipo, a primeira leva vem fácil. Netflix, Spotify, YouTube Premium, iFood, talvez um serviço de nuvem, um jornal, aquele streaming que você mantém só porque tem uma série ali que você jura que ainda vai terminar. Aí começam a aparecer as menos óbvias. O clube de benefícios, o armazenamento de fotos da nuvem, a ferramenta de inteligência artificial. O aplicativo que você baixou por uma semana e que meses depois continua fazendo uma visita discreta ali na fatura do seu cartão. Ou seja, nem todo mundo tem essa lista de assinaturas na cabeça. E para as empresas, essa é a ideia. É nesse intervalo entre usar e lembrar que a economia da assinatura funciona. Cada cobrança parece pequena demais para virar uma grande decisão, mas quando elas se acumulam, começam a ocupar um espaço fixo no orçamento, e elas pesam, tá? Tem um estudo chamado Pesquisa Assinaturas que ajuda a entender como é a relação do brasileiro com as assinaturas. A versão mais recente é de 2025 e ela mostra que a maioria das pessoas ainda paga por poucos serviços. A história mais geral aqui ainda não é a do consumidor que saiu assinando tudo que apareceu. O ponto é outro. A assinatura deixou de morar só no streaming. Ela começou a aparecer em lugares bem menos óbvios da rotina. Então eu fiz um teste com a galera aqui do Invest News. Pedi para cada pessoa listar anonimamente as assinaturas que tinha ativas, ou as que já teve por tempo suficiente para lembrar. É claro que uma redação de jornalismo, de negócios e investimentos não representa o Brasil inteiro, né? É um grupo urbano, conectado, que consome muita informação e tecnologia. Mas justamente por isso, a lista funciona como um laboratório. Ela mostra para onde o mercado está indo. E agora vem a parte em que o editor de vídeo vai me odiar um pouco. Tinha jornalismo e informação. Estadão, Folha de São Paulo, Valor Econômico, Bloomberg, Piauí, Quatro Rodas, Wired, revista Seleções, revista Bravo. Tinha streaming de vídeo, filmes e série de TV, né? Então, Netflix, Prime Video, Globoplay, YouTube Premium, Disney Plus, HBO Max, Apple TV Plus, Paramount Plus, Mubiplay Plus, Crunchyroll e Star Plus. Tinha música, áudio e leitura digital, Spotify, Audible, Kindle Unlimited, Esquilo. Ou Esquelo. Tinha inteligência artificial e criação, ChatGPT, Claude, Perplexity, Suno AI, Canva, CapCut, Cloudnote. Tinha produtividade, nuvem e segurança digital. Google One, iCloud, Microsoft 365, LastPass, LinkedIn Premium, DocuSign. Pode colocar os erros ali, bagunçando. Tinha Delivery, Marketplace e Clube de Benefício. Uber One, Clube iFood, Rappi Pro, Meli Mais, Sans Clube. Tinha Saúde, Academia, Beleza, Performance, com Well Hub, Total Pass, Queima Diária, Strava, Whoop Peak, na verdade, é o Wikiloc, Doutor Consulta, SD Lover, esse é muito bom, de sobrancelha. Tinha relacionamento e app de pegação. Grindr, Bumble, Tinder Plus, YouMatch, OkCupid, Hinge, Badoo. Pois é. Tinha Duolingo, porque sempre existe alguém tentando voltar para um idioma no domingo à noite. Tinha carro por assinatura, com Localiza, Mel e Flua. Tinha pet, casas e serviços domésticos. Dá uma olhada. Pet Love, Parafuso, Joaninha Brinquedos. Tinha também produtos físicos e curadoria com Tag Livros, Wine, Vino, Nespresso. Também games, consoles e fandom, com Game Plus, PlayStation Plus, Xbox Pass Core, Nintendo Switch Online, Pokémon Unite, Clube Fortnite, HQs Panini. Tinha esporte, tinha com Premiere, Fórmula 1 TV, Fiel Torcedor, Tênis Podcast, tinha Contabilizei, tinha Latam Pass, tinha até TV Box, GatoNet, porque quando a economia formal de assinatura se fragmenta demais, a informalidade também aprende a cobrar todo mês. Vou voltar. Muito bom. Vamos lá. Essa lista ajuda a entender a virada. A assinatura saiu do lugar conhecido, né, o jornal, revista, TV paga, streaming, e começou a entrar em tudo. Você assina para trabalhar, para pedir comida, para malhar, para namorar, para dirigir, para faxinar a casa. A fatura do cartão passou a parecer uma pequena folha de custos da vida digital. Mas por que as empresas gostam tanto desse modelo? Porque na venda tradicional, a empresa precisa convencer o consumidor a comprar uma vez e depois a comprar de novo. Na recorrência, a continuidade vira o padrão, a receita fica mais previsível. O cliente passa a valer pelo relacionamento inteiro. Então a empresa pode oferecer um plano melhor, um pacote complementar, uma promoção de retenção, retorno depois do cancelamento.
Quando eu falei com o Luiz Veloso, que é head de produtos da Vindi, que aliás é a empresa que encomendou essa pesquisa, ele citou uma métrica muito importante nesse mercado, que é o LTV, ou Lifetime Value. É o valor que o cliente gera durante todo o relacionamento com a empresa. Quando o preço vem em mensalidades menores, a barreira inicial cai. A empresa ganha menos no primeiro mês, mas pode ganhar muito mais se o cliente ficar por mais tempo. Para o consumidor, isso evita muita dor de cabeça. Para a empresa, evita que a receita pare por um detalhe operacional. E aí mora essa ambiguidade. A fluidez que facilita a vida também reduz os momentos em que você pararia para pensar: será que eu ainda quero pagar por isso? O problema aparece com mais força na hora que você quer sair, né? Quando você não quer mais assinar. Em muitos casos, essa dificuldade não está lá por acidente. Por exemplo, nos Estados Unidos existe um nome para quando uma empresa projeta experiência para dificultar o cancelamento. São os Dark Patterns. Interfaces com menus escondidos, etapas desnecessárias, botão de saída enterrado no final de uma página enorme. Inclusive, a Amazon e a Adobe já foram processadas por isso, porque era mais difícil cancelar do que assinar. Lá nos States, a Comissão Federal de Comércio chegou até a propor uma regra chamada Click to Cancel, que obrigaria qualquer empresa a tornar a saída tão simples quanto a entrada. Uma boa ideia que acabou derrubada pela justiça de lá. Por aqui, a principal referência continua sendo o Código de Defesa do Consumidor. Ele tem princípios sólidos: o direito de arrependimento, vedação de práticas abusivas, oferta clara e precisa. Só que ele tem 35 anos, ele foi feito para outro mundo. Não existe regra específica no Código de Defesa do Consumidor que defina como o cancelamento de uma assinatura digital precisa funcionar. Quando eu conversei com a Renata Reis, que é assessora técnica do Procon de São Paulo, ela me disse que na prática eles não têm dados específicos sobre reclamações ligadas à economia da assinatura. Isso porque as reclamações costumam chegar no Procon categorizadas como cobrança indevida no cartão, por exemplo. Enfim, pesquisas sobre comportamento de assinantes mostraram que consumidores que não monitoram os próprios gastos geram receita substancialmente maior para as empresas. Quando cancelar é difícil, raramente é coincidência. Outro aspecto brasileiro dessa história é que por aqui a galera gosta muito de clube de benefícios, o que costuma ser um jeito de aumentar o benefício de uma compra. Pelo menos essa é a intenção do consumidor, né? Eu conversei sobre este e sobre outros aspectos comportamentais com a Bianca Dramali. Ela é especialista no tema e professora da SPM. Ela me ajudou a entender que o consumo envolve cálculo, desejo, conveniência e justificativa. Nas classes de maior renda, a assinatura aparece como curadoria, pertencimento, experiência. Nas classes populares, como uma tentativa de esticar o orçamento. Tem um outro ponto importante para a gente pensar sobre a economia da assinatura: a ideia de posse. Quando eu falei com a Bianca, ela usou a própria biblioteca como exemplo. Ela convive com assinatura de leitura, mas ela disse que não abriria a mão dos livros físicos. Não é pelo conteúdo deles, é porque aqueles objetos contam uma história da vida dela. E tem uma ironia boa do outro lado. O Luiz Veloso, que trabalha na Vindi, ou seja, uma empresa que ajuda outras empresas a cobrar assinaturas, é ele mesmo um colecionador de discos de vinil. Ele reconhece que o streaming resolve mesmo muita coisa, só que para ele, o vinil entrega outra experiência: ouvir o disco inteiro, ver o encarte, pegar o objeto, é uma forma de arte. Então o consumidor aceita melhor o modelo de assinatura quando percebe nele conveniência, flexibilidade ou economia. Mas a posse volta a ter valor quando o acesso parece frágil, caro ou impessoal. Um livro pode sair do catálogo, um arquivo pode depender de uma nuvem, um filme pode mudar de plataforma. O que é importante pra gente, a gente quer manter como nosso. Bom, os especialistas que eu entrevistei para essa matéria acreditam que a economia da assinatura tem tudo para continuar crescendo por aqui, porque ela resolve problemas reais dos dois lados, né? Para as empresas, receita previsível e cliente por mais tempo. Para o consumidor, uma barreira de entrada menor e um custo espalhado ao longo do tempo. O ponto mal resolvido está no meio dessa relação, porque, como toda relação, ela é baseada em confiança. Quando essa confiança é correspondida, com oferta clara, cancelamento simples, cobrança proporcional ao uso, aí todo mundo sai ganhando. Mas quando ela é usada para capturar e prender em vez de servir, o modelo corrói a base que o sustenta. Talvez a pergunta não seja só quantas assinaturas você tem ou quanto você está gastando com elas, mas quantas delas você contrataria de novo hoje e indicaria para outras pessoas. O serviço prestado tem que ser bom para os dois lados.